notícias da rede Antena Hits para o top de 5 segundos. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, então, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro do debate com os assuntos qualificados e também da informação precisa. O programa de hoje eu vou debater um tema recorrente na vida social. Aliás, vários temas: depressão, ansiedade, suicídio, frustração, dentre outros aqui. E eu, claro, convidei a doutora Mercedes Araújo Gurgel. Ela é psicóloga e a gente vai debater esses temas aqui no programa. Para não perder rapidamente, já está conosco aqui o Frank Edson Aguiar, o Lainê Francisco, o Beto Ramos, Valber Lopes, o Givaldo Brito, o Lainê me cumprimenta, o Antônio Salinha Evangelista, meu ilustre amigo Salinha Evangelista, entre outros que estão nesse momento se ligando aqui na Voz do Povo. A Sônia Andrade, por exemplo, ela está em João Pessoa, ligadinha na Voz do Povo, né? Está começando o melhor programa de entrevistas de Porto Velho. Olha só, ela está dizendo aqui, a Sônia está dizendo lá em João Pessoa. Bom, quero abrir o programa de hoje com as principais manchetes dos sites rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. Neste final de semana, para você do interior do estado, 2 incêndios de grandes proporções acabaram assolando aqui na capital. O primeiro foi numa distribuidora de veículos aqui, numa concessionária de veículos, que fica aqui para você da capital, nas margens da BR-364 aqui, na Rua da Beira, as margens da BR-364, Renault, concessionária Renault. Vários carros foram incendiados lá. Também a Pemasa, para você do interior, para você do Facebook, é uma empresa de venda de autopeças. Fogo destruiu completamente. Felizmente, nos 2 casos, Rondobras, né? Perdão, Rondobras. Não tivemos vítimas, e isso é muito importante. As manchetes do rondonoticias.com.br, do dfmnews.com.br, para você que se ligou agora, eu vou passar para vocês, então, as principais manchetes dos 2 sites que são parceiros. O primeiro diz assim: bancada de Rondônia se mantém calada sobre transferência do DENIT de Rondônia para o Amazonas. O que é que aconteceu? Questúnculas de ordem corruptivas aconteceram no DENIT, segundo o Ministério Público Federal. Ocorreram prisões, o diretor foi preso, outras pessoas também foram presas, de modo que lá no DENIT, então, a justiça, a polícia foram lá e lançaram mão, tiraram, segundo o Ministério Público Federal, pessoas que malversavam o dinheiro público. Muito bem. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura, com base em Rondônia, que congrega toda a infraestrutura de estradas, rodovias de ordem
Federal, de uma forma em geral, aqui na capital. Não obstante, no plano federal, retiraram o DENIT daqui, a representação, por conta da falha de homens do próprio DENIT, e mandaram para o Amazonas. Aí a gente fica a se perguntar, tem bancada de Rondônia no Congresso Nacional? Ou os deputados, senadores que atuam em defesa dos interesses do Estado se contentaram com o tal do baixo clero? Significam aqueles parlamentares que não tem importância nenhuma nas votações, nas coisas do Congresso Nacional. Por que tirar o DENIT de Porto Velho? Ora, se a dificuldade era grande quando o DENIT estava aqui para cuidar das estradas, aí a BR-364 como está? A 425, outras rodovias federais, a 429. Aí, dentro do mais absurdo silêncio, tiraram o DENIT daqui. Aí foi para onde? Para o Amazonas, nosso vizinho aqui para você do Facebook, de avião dá 1 hora de voo. Pois bem, quando ocorrerem quaisquer que sejam os fatos, rodovias estouradas e qualquer coisa, tem que ir para Manaus para poder resolver a situação. Mas um fato me chamou a atenção nessa história toda. O deputado Coronel Crisóstomo, que já me disse em programas aqui que vai montar a bancada da bala no Congresso Nacional, ele bate no peito e se gaba. Eu sou o homem do Bolsonaro em Rondônia. E eu disse, o governador? Não, o homem do Bolsonaro sou eu. Pois bem, e a gente fica a se perguntar, será que o deputado está enganando a população quando diz que é o homem do Bolsonaro e não tem prestígio nenhum lá em cima? Ou o deputado brincou de enganar a população e muita gente acreditou? É um fato que precisa se levantar. O deputado é o homem do Bolsonaro? Se ele é o homem do Bolsonaro, por que ele deixou, então, tirar o DENIT da cidade de Porto Velho, da capital de Rondônia, para mandar para o Amazonas? É um fato que eu queria colocar à baila para você que está no Facebook, você que está com a gente no 93172715, para dizer alguma coisa. Ou essa bancada não representa nada. Estão apenas na grande enrolação de enganar o eleitor e ficar por isto mesmo. É a pergunta. Olha, ou essa bancada vai lá no presidente, em bloco, e pede o DENIT de volta, ou se responsabiliza por situações que eventualmente vão ocorrer com as rodovias do estado de Rondônia, as federais que passam em Rondônia, e fica por isso mesmo. Esta bancada deve essa satisfação à população de Rondônia. Por honestidade, é preciso admitir. A população entregou uma carta em branco com a procuração e essa bancada não correspondeu até agora. Está colocada a primeira questão, objeto da manchete do rondonoticias.com.br, do dfnews.com.br. Policial militar mata penado após ser esfaqueado em Porto Velho. Um caso de violência, depois outro caso de violência. Marido bate na mulher na frente da filha de apenas 2 anos. São algumas das manchetes do site rondonoticias.com.br e também dfnews.com.br. Jovem decepa a orelha de avô da ex-namorada com faca. Olha só, violência uma atrás da outra. Bom, eu escrevi uma crônica esse final de semana que, graças a Deus, foi bem festejada, sobre a fome. É mais ou menos um contraponto do que disse o presidente, que não existe fome no país. Eu vou ler um trechinho da crônica, daqui a pouco eu começo a nossa entrevista com a nossa convidada de hoje. E eu quero muito pedir a você para compartilhar essa entrevista, uma entrevista bem interessante. É a doutora Mercedes Araújo Gurgel. Quero a sua opinião sobre o comentário que eu fiz. Se eu estiver errado, não tem problema nenhum, registro também que eu estou errado. Agora, eu desejo que essa bancada se estabeleça. A crônica que eu escrevi esse final de semana está no meu Facebook, você entra ali, Márcio Souza de Sá, se quiser dar uma olhada, ou no site Ronda Notícias, está lá a crônica. A crônica diz: fome é a madrasta do mal. A fome, a madrasta do mal, dia após dia lapida-se na pedra brutal da indiferença humana. Diria o economista, uma simples questão de escassez,
palpita ao padre é a avareza dos ricos. Afirma o sociólogo, uma sublime questão social. Discutem, aspas, salutarmente os ricos. É uma determinante necessária na tabulação do equilíbrio da oferta e da procura. Distante, porém, dessa trincheira de palpiteiros, a brasileira mãe não diz nada, apenas chora com a sentida ausência do feijão na panela. Fome, enfim, no país sem pobreza, da filósofo Dilma Rousseff, sinaliza sempre o óbvio. A compra antecipada de votos via bolsas esmola e nos canteiros de obra, quando as há, mão de obra barata e disponível no mercado. Na realidade, a fome que ainda faz folia nos dias atuais não é mais endêmica, já se tornou epidêmica, é traiçoeira, mesquinha, covarde, monstrenga. Disso aí é com respeitável convicção, a besta está solta mesmo. No cotidiano brutal, os anos indiferentes nas ruas, nos guetos do país, com multidão enorme de famintos, a mendigarem ao menos um pedaço de pão, uma moedinha. Nos restaurantes, o resto de comida. Nas portas dos supermercados, sempre passam batidos aos nossos olhos aqueles seres de alma trapilha, pedindo um trocado para comer, ou mariscando na lata de lixo o ainda aproveitável, enquanto que no Nordeste, ratos já deram até ibope para a TV, por integrarem o cardápio dos tais excluídos. Mas o que incomoda mesmo nessa questão é que os governantes, estrelas ou gestores deste ocaso, não se animam em tomar uma posição séria, responsável, com vistas a minorar ou dizimar esse mal, muito embora façam-no objeto de campanha nos palanques, para nos dias que seguem a posse, mandarem o assunto para arquivamento nas prateleiras do descaso. Daí eu vou discorrendo, a crônica é grande, a crônica é bem grande, e eu, naturalmente, que eu ia tomar muito tempo aqui de vocês, eu vou falando dos meninos, vou falando dos cárceres e tal. E aí, lá pelas tantas da crônica, eu digo, ora, basta tirarmos os olhos do umbigo e veremos que as cidades desse país de meu Deus estão repletas daquilo que a burguesia chama de lixo social. Multidão de seres famintos mendigando ao menos um pedaço de pão e tendo como teto, nas noites de verão, apenas as estrelas do céu, e no inverno amazônico, os guetos, as marquises, os prédios abandonados, os vãos das ruas e os viadutos, carregando sobre os ombros o peso das circunstâncias da vida que levam. E lá pelas tantas eu contraponho aí ao que diz o presidente Bolsonaro e digo assim, que Deus ilumine o presidente Bolsonaro para que ele deixe de palpitar em questões sociais pequenas, abrace as grandes e admita que existe sim fome no Brasil, presidente, e da braba, e trate de dizimá-la com programas vigorosos de segurança alimentar, com o restabelecimento do pleno emprego, universalizando seu alcance social. Se não, presidente, ao contrário do que o senhor disse, cidadãos de todas as idades, homens, mulheres e crianças, famintos, hoje como antes, ainda continuarão nas ruas, garimpando por falta de opção, um pouco de comida na lata de lixo. E olhe, presidente, que essa gente, esses brasileiros, também têm o direito de sonhar e viver um amanhã mais iluminado e menos sofrível, diz minha crônica. Amém. A Voz do Povo, com este preâmbulo, já está no ar, e a gente vai tratar daqui a pouquinho também dessa questão da fome com a psicóloga Mercedes Araújo Gurgel, que nos dá o prazer de estar nesse momento aqui no programa. Registrando também aqui a Socorro Leite, Humberto Oliveira me cumprimentando a psicóloga, a Josi Miranda,
Sou a Josi Miranda, estou assistindo aqui pelo Face. Obrigado, Josi. O Eude Souza, o Edivaldo Coelho, a Mari Gonçalves, o José de Oliveira, a Eunice Costa, o Beto Ramos. Parabéns pela entrevista, assuntos de grande importância para a sociedade. Sei o que é esta corte, que muitos não veem o sangramento. É assim, Beto? O Zé Custódio, a Lu Pires, o Fábio Ribeiro Mena Barreto, o Daverson Carvalho, o Humberto reclama da bancada, o Robson Lima, quero mandar um abraço a todos aí, muito obrigado. O Carlos Henrique Alves, a Lucenilde Simões, Val Ramos, o Biraci de Jesus. Biraci, boa tarde, amigo, programa líder de audiência em todo o estado, muito obrigado. Meu ilustre Evandro Reis, o Azamor Lucena, o França Filho e outras pessoas nesse momento ligados aqui na Voz do Povo. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo, volto com o segundo bloco da Voz do Povo, vou tratar de depressão, vou tratar de ansiedade, vou tratar de frustração, suicídio e dentre outras situações aqui, inerentes à profissão de psicóloga, que ao meu lado estará aqui, a doutora Mercedes Araújo Gurgel. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodzan, 30 anos pedalando com você. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu segundo bloco, aqui nos 103.1 na capital de Rondônia, para todo o estado, através da rede Antena Hits, do empresário Dirceu Fernandes, parceiro da Voz do Povo. Registrando aqui a presença do França Filho, que está em Vilhena, o Igor Lima, a Letícia Sá, o meu ilustre Otomar Nascimento, ligado na Voz do Povo, a Vanessa Sá, o Eduardo Schumacher, o Beto Ramos e tantas outras pessoas que estão aqui conosco. Bom, a entrevista com a psicóloga Mercedes Araújo começa agora. A Voz do Povo. Entrevista.
O programa Voz do Povo em rede estadual e também para o mundo via Facebook. Em nome de seus ouvintes internautas, registra a alegria de receber pela primeira vez a psicóloga Mercedes Araújo e dar-lhes as boas-vindas. Boa tarde, doutora Mercedes. Seja bem-vinda à Voz do Povo para todo o estado de Rondônia. Muito boa tarde, Arimar. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, ouvintes. À disposição. Tá tudo bem? Graças a Deus. Muito bem. A gente tem verificado que a vida tem reservado o tal do estresse. É uma correria, é uma dor de cabeça, é um problema, é outro, e a gente vai trombando no meio do caminho com as pedras que a própria vida vai deixando. Muitos acabam sucumbindo, outros triunfando. E eu gostaria de saber, dando a psicóloga, como é que se trata essa questão do estresse? As pessoas cansadas, aborrecidas, sobretudo quando a questão econômica em casa fica ruim. Eu queria o seu comentário sobre isso. Piora um pouco quando a situação econômica é ruim, com certeza. Mas o estresse, ele faz parte da nossa vida, não é verdade? O que acontece é que ele vai se cronificando. A gente não cuida e ele vai se cronificando, se estabelece, toma conta da casa. Na realidade, o que precisamos? Descobrir nossos gatilhos. Então, o que é que desencadeia uma crise de estresse? Os aborrecimentos do dia a dia? E na raiz? Sim, porque existem coisas que a gente não vai conseguir mudar, Imar. Você não vai conseguir mudar o sol de Rondônia? Claro que não. Também quando estiver chovendo, você não consegue mudar. Mas você consegue mudar você mesmo e a sua maneira de encarar isso. Isso é o passa delicado. Pela disciplina, né? Sim, pelo cuidado com você mesmo. Não é você olhar para você e perceber os seus limites. Olha no espelho, essa coisa horrorosa que sou, eu preciso amar, né? Em primeiro lugar. Primeiro lugar. Com né? certeza, com certeza. Muito bem. E daí? Buscar ajuda. Também é um desafio, muitas vezes, eu reconhecer que eu preciso de ajuda para aprender a lidar com o estresse, para aprender a lidar com os meus colegas de trabalho no dia a dia, para aprender a lidar com as demandas dos meus superiores, as cobranças. Então, é delicado também eu reconhecer que eu não dou conta sozinho. Trabalhou comigo, eu era chefe dela no Beron, na época eu fui do Beron, uma funcionária que chegava todo dia mal-humorada. Jesus. Ela dava patada no vento e a reclamação todo dia chegava comigo. Coitada. E aí eu fui conversar com ela. E ela disse, se o senhor fosse psicólogo, chefe, eu diria o que era. Tá certo? Disse, olha, independente de eu ser ou não psicólogo, a empresa te paga para você chegar aqui e tratar os colegas com urbanidade. Sim. Considerando esse fato concreto, o estresse estava ali já. O fato de ela chegar mal-humorada no local de trabalho pode dizer para você que ela não está feliz com aquele ambiente. Aquele ambiente de trabalho não a satisfaz, digamos assim. Mas ela pode vir trazendo uma carga de casa, do ambiente familiar também. Então, é multifatorial realmente, não é? Bom, o que decorre, então, do estresse dentro de uma linha hierárquica dessas situações que a vida oferece? Os adoecimentos são muito comuns. Vamos a eles. Um estresse cronificado, ele pode te trazer um quadro de hipertensão, por exemplo. O estresse cronificado tem que quadro? Vários. Por exemplo, as somatizações, então, dores de cabeça habituais, crises de hipertensão, crises de gastrite, mau humor com certeza, não é? A pessoa não dorme bem, então ela não tem qualidade de vida, por exemplo. Então, está tão sobrecarregada que não consegue relaxar e descansar à noite. E aí amanhece o dia já de pé esquerdo, de mau humor, infeliz. E aí também sai contaminando os demais, como você deu o exemplo da sua colega de trabalho. Se ela chega de mau humor, ela traz para o ambiente que ela vai trabalhar... Pesa no ambiente. Um ambiente pesado, uma energia negativa, ruim. É diferente de quem chega igual os passarinhos, né, cantando quando o dia nasce.
Muito bem. Aí desse tema, a gente vai para a ansiedade, não? Decorre um do outro? Estão interligados? Muitas vezes eles são paralelos, porque a ansiedade é a antecipação do futuro, que a gente não tem controle. Então, o ansioso, ele não consegue viver o hoje. Ele vive o amanhã. Hoje, de olho no amanhã, mas imediato. Sim, um imediatismo muito grande, que é bem também uma característica desse nosso mundo moderno e tecnológico, né? A gente já quer saber o que vai acontecer. Como vai terminar o livro, como vai ser a cena da novela de amanhã, o que é que vai acontecer amanhã. Então eu esqueço de viver o hoje, de aproveitar o presente. Bom, então aí entra a ajuda psicológica. Entra também, com certeza. Aprender a utilizar, digamos que o freio de mão, não é verdade? Como é que se controla essa ansiedade por si próprio? A pessoa consegue? Consegue. Com ajuda, consegue. Não é? Com ajuda? Sim, com ajuda, sim. Em geral, com ajuda. Por quê? Uma das primeiras coisas que você vai ensinar ao seu cliente ou paciente é ele respirar devagar, lentamente, para que ele possa viver esse momento. Porque o que corre, já reparou que quem corre não respira devagar? Pois bem, mas até chegar a ser esse freio... Se você ir numa velocidade do estresse e voltar para o status quo, aí é difícil. Não, mas não é impossível. É difícil, tudo bem, mas não é impossível. Não é impossível. Vamos depender, com certeza, do como você se compromete com você mesmo. O seu bem-estar. Aí sim. Aí sim. Entra a autoestima elevada. Sim, o teu compromisso de melhorar a qualidade de vida, melhorar o relacionamento familiar, laboral, com certeza esse é o compromisso. E o ouvinte da Voz do Povo, você da capital de Rondônia, você de todo o interior do estado, quer mandar para a gente aqui um exemplo? Mande mensagem para nós aí, ou telefone, 9317-2715, atende suas mensagens. Você do Facebook, mande pelo Facebook. Para você que se ligou agora, eu estou entrevistando a psicóloga Mercedes Araújo Gurgel. Estamos tratando dessas coisas que, perdão pelo termo, enche o saco na vida da gente. Muito, muito, com certeza. A gente fica realmente sem saber a quem recorrer, né? A vida anda muito difícil, enfim. Bom, estas situações... elas se espraiam na vida da gente e parem outras situações. Separações, por exemplo. Sim, desencadeiam outros processos, né? Os paralelos vão aparecendo. Quais são os outros processos, doutora? Pegando o gancho que você deu da separação. Imagine você trabalha o dia inteiro, chega em casa e a sua parceira está estressada, está cansada, está irritada. Qual é a tua vontade? Virar as costas e voltar para a rua, não é verdade? Sim, eu quero ter paz na minha vida, eu quero ter paz na minha casa. E então, eu quero chegar a encontrar um ambiente de paz, de equilíbrio, de harmonia. E muitas vezes o estresse não permite isso. E a pessoa também não se reconhece. Não, eu sou assim. Eu já nasci assim, eu sempre fui assim. Respira, Gabriela. Respira, Gabriela. Que a história é escrita de outra maneira. Exatamente. Pode ser mudada para melhor. Bom, vamos ao intervalo, então? O assunto esquenta aí. Eu queria pedir a você, amigo ouvinte da Voz do Povo, para mandar suas mensagens. Eu vou dissecar ainda um pouco mais a nossa pauta aqui. Depois eu atendo Sua Excelência o ouvinte. O assunto ganha interior do Estado nesse momento. E é claro que eu quero atender a todas as pessoas que estão ligadas conosco aqui. Mande mensagem para a gente aí, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Olha, tem gente lá de Costa Marques, tem gente lá da Bolívia, lá do outro lado, lá na beira da Bolívia, lá. Já ligado conosco, eu estou com 2 telefones, um tablet e outro telefone aqui, tem outro ali, pedindo, claro, a você para mandar suas mensagens. Eu vou para o intervalo. Eu registro o Robson Lima, ligado na Voz do Povo, já falei da Luceni, de Aval Ramos, o Biraci também está ligado com a gente, o Otomar, a Maria Dejane, o Jean Fialho, o grande Jean Fialho, o Antonilson Moura, o Júlio Carvalho,
a Luciana Gonçalves. Boa tarde, Luciana. O tema ganhou aí o Estado. As pessoas estão participando com a intensidade que a gente espera aí, muita gente já ligada conosco aqui. Eu vou para o intervalo, eu volto com o terceiro bloco da Voz do Povo, tratando desse tema do dia a dia, que aperreia, como diz o nordestino, e a gente fica sem saber a quem recorrer, coça a cabeça, enfim, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, debatendo um assunto de veras palpitante no meio social. Estamos falando de estresse, ansiedade, suicídio, essas coisas todas que apurrinham, como se diz no popular, a vida da gente. Eu queria pedir para você, compartilhe essa entrevista aí, você aí do Facebook, compartilhe para a gente aí, para que todo mundo tome conhecimento, dê os seus próprios exemplos, e a gente possa discutir a miúde essas situações, e claro, com a ajuda de uma profissional do porte, da doutora Mercedes Araújo Gurgel. A doutora Natalina Ferreira Rubner está ligada na Voz do Povo, o Jeremias Pereira Barbosa. Bom, dentre as situações que a gente colocou agora aí, a gente pode ver que algumas pessoas têm certo preconceito em procurar um psicólogo. Eu conheço uma pessoa que, se eu disser para ela procurar um psicólogo, ela diz: eu não sou louca, eu não sou louco para procurar psicólogo. Psicólogo é para doido. Psicólogo é para doido, doutora? Não! Com certeza não. Com certeza não. Eu brinco com adolescentes e crianças, a gente precisa explicar que o médico, psiquiatra, trabalha com doença mental. E o psicólogo trabalha com aquela dorzinha que o Doril não passa, não é verdade? É aquela angústia, aquela tristeza, aquela dorzinha que realmente incomoda. De uma criança que não aprende a ler, ou de uma criança que tem uma necessidade especial, às vezes até de usar um óculos.
e ela tem vergonha, ela sofre bullying porque usa aparelho, ou porque tem um defeito na perna, ou no lábio, isso leva para o consultório do psicólogo. E essas crianças, essas criaturas, elas só precisam de um cuidado. Não são doidos, com certeza. Já existem pessoas, todo mundo sabe, que se reinventaram em cima de problemas grandes, né, doutora? Muitos, graças a Deus, né? A Fênix, né? Assim, se refaz. Depois de um acidente, por exemplo, de um trauma, de uma perda muito grande, muito grave, você pode ter um tempo de, digamos que, não é o termo certo, é o luto, mas digamos que de lamber a sua ferida emocional. Existe um tempo. O tempo passa e a vida segue. Mas algumas pessoas não conseguem dar a volta por cima, elas não conseguem se eximir da culpa, que às vezes não tem, apenas julgam. Eleger o tempo como grande aliado. E também a gente fica procurando, Arimar, se não há um ganho por detrás desse comportamento. Porque você está sempre tristinha, sempre doentinha, você fica sendo coitadinho, você recebe uma atenção, um cuidado e um carinho que faz bem. Aí você continua na zona de conforto, embora doente. Se acomoda numa zona de conforto e precisa tomar consciência de que está na hora de levanta e anda. Levanta e anda. Quer dizer, se você ficar protegendo muito, a pessoa não cria a forma de se levantar e procurar o lugar que ela merece. Ao sol, né? Procurar o sol. E nesse sentido, o que a senhora diz às pessoas que estão passando por essas situações? Eu preciso que esta pessoa tenha consciência de que momento ela está vivendo, que ela não é a única pessoa que passa por uma situação difícil e que ela precisa ser otimista. Existe sim luz no fim do túnel, por mais difícil que possa parecer. Muito bem. Agora eu quero especificamente falar a respeito da depressão, que é o mal do século. A gente vê as pessoas aí morrendo e muitas das quais não se dão conta disso, não procuram ajuda e acabam morrendo mesmo. Sim. Discorra sobre a depressão, doutora. A depressão é um quadro muito delicado. A depressão, ela não é uma coisinha só. Ela é um conjunto. Ela é multifatorial. Então, existem condições físicas e ambientais e genéticas também. Ela se instala de uma hora para outra? De uma hora para outra é meio complicado a gente afirmar isso, sabe? Porque ela vem devagar, se chegando, digamos assim. Você perde o namorado, você perde o companheiro e você não se restabelece. Por exemplo, de imediato encontra um novo amor. Vai um e vem 8, né? Então, você de imediato, mas você não tratou daquela perda, daquela dor. Aquela ferida está aberta. Aquela ferida está só guardada, camuflada. Lá na frente você pode perder o emprego, ou houve uma situação difícil, você precisou vender o carro, ou você sonhou com uma viagem, mas não conseguiu realizar. E as coisas vão se acumulando, até que um dia o quadro está pronto. A situação, a gota d'água acontece. A pedra de toque é a frustração? Não, pode ser uma perda. Pode ser uma perda. Eu não superei a perda do meu pai ou da minha mãe, que aconteceu lá 10 anos atrás. E eu venho empurrando com a barriga, procurando outras atividades e não toca no assunto porque a ferida pode sangrar. Então, quando se acumulam, nós precisamos descobrir esse processo, ir lá atrás, fazer uma investigação, digamos assim. Por quê? Porque o que está acontecendo no aqui e agora é resultado de uma trajetória. Aí sim, aí a gente vai começar a organizar. A gente não muda uma história, sabe, Arimar? A história está vivida. A ordem é não esconder? É enfrentar? É enfrentar. Então a gente pode construir... Com qualquer força? Não é com qualquer força, é com a força que você tiver do teu lado. Como uma planta que ela está frágil e você põe um suporte para que ela possa, o tomateiro, uma roseira, uma planta frágil.
a tempestade vem, derruba, e você põe uma hastezinha, prende. Uma escora. Então, é uma escora, é uma bengala, é um suporte, é um profissional que, ele estando capacitado para te ajudar, ele vai ser teu companheiro de viagem durante uma parte da jornada. Muito bem. Para você que se ligou na Voz do Povo, na capital de Rondônia, em qualquer lugar do estado, você está no segundo bloco do programa, terceiro bloco, na entrevista da psicóloga Mercedes Araújo Gurgel. Estamos tratando desses temas relacionados ao dia a dia, ao cotidiano brutal que se leva aí no seu próprio dia a dia. Muito bem. Eu quero já atender Sua Excelência ouvindo do programa. Meu amigo Adonal está ligado na Voz do Povo, o Carlos Luiz, a Ilana Rejane, boa tarde, tema muito atual, muito bem abordado. Olha, obrigada. A Ilana está gostando. O Mauro Oliveira está ligado com a gente, eu agradeço a gentileza dele, muito obrigado. Bom, vamos atender agora Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Sua Excelência, o programa tem alcançado fantásticos índices de audiência, mas seria tudo e não seria nada se não tivesse o ouvinte. Com certeza. Portanto, Sua Excelência, o ouvinte. A Perina, é assim o nome dela, da senhora? Perina São João Bosco. Problemas a gente deixa em casa ou na esquina. Falo isso para meus companheiros de trabalho. Um abração. Reporte-se a ela. Perina, realmente a gente pode pensar dessa forma. O problema de casa fica em casa, porque no trabalho nós temos outros problemas para resolver, com certeza. Mas nem sempre funciona dessa forma. A gente precisa harmonizar o nosso eu interior para ficar bem nos ambientes onde a gente vai. No trabalho, em casa, no social, na igreja, onde quer que vá. Bom, vamos atender agora a Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo. Vamos ver quem está aqui conosco aqui. O Frank está ligado da Voz do Povo aqui na capital e pergunta: quais são as fases do luto? Nossa, o luto, ele tem algumas fases já estudadas, não é, e definidas. Uma delas, não vou te dar uma sequência exata, mas uma delas é a negação. E a negação é: eu não acredito que está acontecendo comigo um diagnóstico de doença ruim, ou a perda de um ente querido, eu não consigo acreditar, então eu não aceito. A negação é uma das fases. Depois nós temos a barganha. A barganha mas se eu rezar, se eu fizer o bem, se eu fizer uma promessa, quem sabe eu consigo superar, ou eu consigo ficar bom desse diagnóstico, ou o meu ente querido vai ficar bom. A barganha, ela acontece nesse aspecto. A última fase é a fase da aceitação. Ela tem realmente um percurso. Então, a gente dificilmente começa pela última, pela aceitação. Deixa eu abraçar aqui lá em Espigão do Oeste, o Tiago, ligado na Voz do Povo. Um grande abraço ao Tiago, lá de Espigão do Oeste, nesse momento, sintonizado conosco. E o Tiago, certamente, no município de Espigão do Oeste, deixa eu ver qual é a emissora que está ligada lá em Espigão. Deve ser a Rádio Antena 96.5, lá de Espigão, que cobre Andreasa, Espigão, Pimenta, São Felipe, Primavera, Rolim de Moura. Grande abraço, vamos para adiante aqui. Ana Paula, ligada na Voz do Povo, diz assim: ela teve um câncer de mama, demorou a acreditar que aquilo estava acontecendo com ela. Sim. Ela disse: isso pode estar acontecendo com todo mundo, menos comigo, diz Ana Paula. E daí, no primeiro estágio, ela quase morreu. Negando. Em seguida, ela se levantou, fez a cirurgia e está boa. O que a senhora diz, Ana Paula? Ana Paula é de Alvorada do Oeste, lá na zona do Vale do Guaporé. Ana Paula, parabéns. Veja, o primeiro processo que você fez foi a negação. Não pode estar acontecendo comigo. E aí você precisa levar um tempo para poder assimilar o que é que está acontecendo realmente. Se o especialista, o médico, os exames trazem para você um diagnóstico, por mais difícil que ele seja, o melhor tratamento começa com a aceitação. Olha, o meu ilustre Matheus Braga, da capital, cumprimenta a doutora Mercedes, diz o seguinte: pergunte quais são as diferenças da síndrome do pânico com relação a dores no peito.
são muito parecidas com o infarto, diz ele. Ele sofria com depressão, ansiedade, crise do pânico. E hoje eu só tenho uma crise do pânico que já é horrível, diz o Matheus. A senhora diz o que é? Matheus, a dor no peito, ela é comum na crise de pânico. O que é o pânico? O pânico é um medo muito grande, é o medão, é o medo exacerbado. E aí vem a ansiedade, por quê? Por causa da insegurança. O que é que detona a crise de pânico? Essa resposta, ela não existe na carteirinha, não. Mas ele pode aprender a lidar, que eu acredito que já está fazendo isso, porque já tem o diagnóstico e já tem, então, uma mudança, né, uma melhora no quadro dele. E o que é que a gente pode fazer? Sempre ter certeza de que você não tem nada no peito. Você não tem um problema cardíaco. Você tem um problema na cabeça. Você acredita que está passando mal, vai para o pronto-socorro, e na realidade não é cardíaco o problema. Deixa eu mandar um abraço para o Marcão. O Marcão é mecânico, nesse momento aqui do Pedacinho de Chão, está ligado na Voz do Povo, Dona Eunice, ligada também. Tem uma turma muito grande lá, na oficina do Marcão, ligadinha no programa. Muito obrigado ao Marcão. Vou fazer um intervalo e dar um alô para nós aqui em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Nossa Senhora. É o Silvio Clímaco, a Iranilde Clímaco, o Gabriel Clímaco, estudantes de medicina da Bolívia, estão ligados no programa, olha só. Uma família, alô, olha, uma pessoal. família lá. Uhum. O Ney taxista, pergunte à psicóloga. Opa, pulou aqui. Bom, eu vou para o intervalo. Na volta eu vou continuar atendendo Sua Excelência, ouvindo da Voz do Povo. Muita gente ligada no programa aí, que maravilha. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco, e o tema ferve em todo o estado de Rondônia. Que maravilha de audiência. Olha só,
a Letícia Sal, o Tomás já falei, a Vanessa, a Maria Dejane também já falei, a Luciana Gonçalves, a Natalina, o Jeremias, a Ilana, o Francisco Nogueira, o Mauro Oliveira, a Luciana Gonçalves. Tenho observado um grande número de mulheres com sintomas de depressão causado pelo fim de relacionamentos. Gostaria de saber da psicóloga como agir quando uma amiga nos procura. Para falar da depressão, da sua tristeza, da sua perda. O fim da relação. De um relacionamento. O primeiro passo é realmente acolher, não é? Acolher, escuta. Essa pessoa, geralmente, ela quer só desabafar, irmã. Ela não está querendo, às vezes ela não está querendo nem conselho, mas ela quer ser escutada. O Júlio César, parabéns, Arimar. Temas como esse enriquecem seu programa e com certeza aumenta ainda mais o já tão grande nível de audiência. Muito obrigado, Júlio. Professor Lucileide Feitosa, boa tarde, Arimar. O tema de grande utilidade pública, parabéns, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Mauro Oliveira, amigo, este final de semana tivemos mais um jovem que sofria de depressão e veio a tirar a própria vida. Depressão não é brincadeira, todos pensam. E na família dele tem uma pessoa também que tem problema de depressão, está curada. Tá certo, meu ilustre Mauro Oliveira, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. O Júlio, a Lucileide, o Assis Moreira. Boa tarde, Arimar. Ney, taxista, pergunta à psicóloga o que ela pode dizer sobre o dia mau e o dia bom. Você acorda mal, acorda bom, hoje eu não acordei, eu dei com a pá virada, hoje eu não estou legal, a falta de Deus na vida das pessoas. Fale com o Ney. Olá, Ney. Ney, o dia bom e o dia mau é você que faz. É você que precisa ter dentro de você aquela nutrição espiritual para transformar o dia mau num dia bom. Bom dia, Arimar. Pergunte à doutora quais são as causas do suicídio de adolescentes jovens na capital. Olha que desafio. Não existe uma causa única. Existem causas para a depressão que são químicas, por isso a medicação ajuda. Mas existem muitas causas que são sociais. Então, nós temos hoje essa juventude toda muito voltada para a mídia, para o exterior, e se perdendo no ser. Então, quem sou eu? Aonde eu quero chegar? O que eu posso fazer? Quem são os meus amigos? Eles são só virtuais. Está faltando alguma coisa aí. Está faltando ocupação, está faltando reunião, está faltando agregar, está faltando grupo. A gente não tinha. Tem muito, né? Sim, mas a gente não tinha a nossa turminha que jogava bola, que tomava sorvete, que se reunia na casa de um, na calçada na frente da casa do outro, os vizinhos, os amigos. Isso acabou. Eram quase primos, né? Vizinho cuidava da filha do vizinho. Sim. Isso tudo mudou. A modernidade veio e jogou isso no silêncio. O isolamento. Doutora Lúcio, da Uni, pergunta à doutora o que ela acha de Jesus Cristo na cura da alma. Jesus Cristo é, na minha visão pessoal, fundamental. Não podemos fechar nessa figura única, mas numa lei de amor. Não é verdade? Precisa sim que você tenha fé em alguma coisa além dessa nossa materialidade. Com certeza isso ajuda a você não sucumbir nas dificuldades. O Mateus, aliás, o meu ilustre, eu não diz o nome dele, e só coloca aqui o verso. Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Muito bonito isso, não é verdadeiro? Pois é. Mas, o às Lúcio vezes, que está me colocando aqui. Lúcio, muitas vezes não é suficiente você procurar uma igreja, uma congregação, o pastor, o padre, um abrigo espiritual. Você precisa de alguém de carne e osso do teu lado para te dar esse suporte, que a espiritualidade é um conjunto. Somos um conjunto, né? O ser social, espiritual, familiar, laboral, somos um conjunto. Então, a espiritualidade é um suporte, é um dos.
Boa tarde a todos, equipe de bons profissionais da comunicação em Rondônia. Sou de Ariquemes, é o Otomar Nascimento, tá ligado lá na Voz do Povo em Ariquemes, através da 103.9 de Ariquemes. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais, muita gente ligada na Voz. Vamos correr agora, professora, vamos ver quem mais está aqui, doutora. Ela me, assim, a Marli, a Marli está fazendo tanto elogio aqui ao programa que eu fiquei até... Sem graça? Sem graça, né, Marli? O programa Voz do Povo tem que ser estudado, diz a Marli, essa audiência Agradece. toda. E a Marli está em Cacoal. Alô, Marli, alô, Cacoal. Obrigado, Marli. O programa é projetado, pensado para fazer aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. A Marília está ligada na Voz do Povo. A doutora é tão serena que está me passando paz aqui. Fala com a Marília. E a Marília, sabe onde ela está? Sim. Está em Jorge Teixeira, no município de Jorge Teixeira. Oi, Marília. Está na 88.5. Um alô para você e um abraço. Vamos para adiante aqui. A Regina está em Costa Marques. Olá, Regina. Ela diz assim: meu Deus, cadê? Tá tudo muito ruim, eu não sei como é que tá a minha vida, virou de perna pro ar. Ela perdeu o marido e não sabe o que faz, não tem como cuidar dos filhos, ela tá perdida. Ela diz: estou chorando neste momento. Marília, esse momento é um momento muito delicado, mas acredite que é possível você superar esse momento de perda, essa dificuldade. Não imagine que você está sozinha. Alguém está além de você, além dos seus filhos. Você terá, sim, uma ajuda profissional. Procure ajuda. Procure alguém. Divida um pouco essa dor e esse momento difícil. Parabéns pelo programa, Tiago. Eu tenho um amigo que tirou a própria vida. Ele não demonstrava estar com depressão. Se suicidou por causa da namorada que o deixou. Pergunte à psicóloga o que leva uma pessoa a se suicidar. A pessoa tira a própria vida porque ela não enxerga a luz no fim do túnel, Orimar. Ela não enxerga que ela tem dentro dela os recursos necessários e suficientes para superar esse momento difícil. Então, a melhor alternativa na cabeça dela caso dele, é tirar a própria vida. Não deu nenhum sintoma, não deu nenhuma pista. Mas aí é que tá. Sempre tem, não tem, doutora? Muitas vezes tem, mas muitas vezes o sujeito está do teu lado, fazendo graça do teu lado, e, no entanto, ele está sofrendo sozinho. A história do palhaço que pinta o rosto para viver é bem isso, não é? Uhum. É uma música do Antônio Marcos, a senhora conhece essa música? Sim. Doutora, a senhora vai ser candidata à presidência do Conselho de Psicologia? Sim, sou candidata pela Chapa 12 o nosso novo Conselho Regional de Psicologia. Foi criado no final do ano, regional de número 24, 24ª região, com sede em Rondônia e englobando o estado de Rondônia e o estado do Acre. São 2 chapas concorrendo. Fale um pouco mais disso. Sim. Propostas? Obrigada. Obrigada. Tem propostas? Temos muitas propostas, porque precisamos estruturar o nosso Conselho, Orimar. Ele nasceu. Então, agora nós temos o trabalho de organizar essa classe profissional e estruturar física, materialmente, um conselho. A nossa profissão, ela nos dá o privilégio de conhecer a intimidade das pessoas e de poder ajudar as pessoas. É um privilégio. Doutora Luciana pergunta nas situações de bullying, como é que a gente pode lidar com as crianças? O bullying tem 2 aspectos, a vítima e o abusador. O abusador, ele tem essa atitude por quê? Então a gente precisa identificar os 2. A vítima, para que ela aprenda a se defender, porque você já percebeu que antigamente a gente não ouvia falar em bullying. Por quê? Porque o bullying é uma ferida emocional. Então, havia antigamente as brincadeiras, os apelidos, os gracejos, mas a gente aprendia a relevar, não é? Não levava em consideração, deixava para lá, não dava corda. Quando você não gosta de um apelido, quanto menos você gosta, mais ele pega. Então, a gente aprendia a deixar para lá. Hoje, a gente não consegue mais deixar para lá, muitas vezes, porque gera ferida emocional.
Então, alguém está ferindo e o outro está sendo ferido. Os dois precisam de tratamento, precisam de cuidados. A gente precisa identificar essas figuras para que elas sejam trabalhadas. O Pedro Francisco ligou-se na Voz do Povo, a doutora Silvana Zanetti está em Curitiba, deve estar frio para danar, não é, Silvana? Com certeza. O Charles Mendes, o Ivaldo Flamengo também se ligou na Voz do Povo. Muito boa tarde, convidada, tema atual, doutora Silvana lá em Curitiba. Andréa Prata, o Fábio Vaz, boa tarde, meu líder. Muito bom o tema de hoje. O Luiz Eduardo também está ligado na Voz do Povo. O Ricardo Jardim Santana, qual o maior desafio do psicólogo nos dias atuais? Tem muitos, porque nós temos uma profissão que ela alcança você desde o nascimento, desde a geração até a finitude. Então, existem muitos desafios, existem. Agora, a ansiedade é um dos mais sérios, porque eu preciso administrar a minha ansiedade para poder ajudar você a cuidar da sua ansiedade. Doutora, e quando tem problema em casa, a senhora própria, como é que a senhora se coloca? Se é que a senhora pode colocar? Precisa ser profissional, né, Arimar? Esse é um treino. A senhora tem as ferramentas para se cuidar, né? Com certeza, mas olha, santo de casa não faz muito milagre, não. Não faz muito milagre, não. Bom, estamos chegando ao final do programa, ainda tem muita gente ligada aqui. Olha só, o Luiz Eduardo ligou-se conosco. Eu vou tentar registrar num atacado aqui as pessoas que ligaram, que não vai dar tempo. Olha, o Deusdete Alves está ligado com a gente, a Daiana Pereira, o Antônio Carlos Pereira, o Fábio Martins, o Robson Lima, o José Medeiros, a Soraya Maria e tantas outras pessoas que se ligaram na Voz do Povo. Não tem mais tempo? Doutora, é um prazer recebê-lo, conhecê-lo, entrevistá-la. O programa bombou em todo o estado aí. Que maravilha! Vai ter que voltar de novo aqui. Muito obrigada. É um prazer recebê-lo. Com muito prazer e muita honra. Obrigada. Boa sorte na empreitada lá do conselho, né? Tomara. Tá? Tomara. Vamos ser seu cabo eleitoral por aqui, então. Muito obrigada. Tá certo. Olha, chegamos ao final do programa, agradecendo a você que viu um pedacinho da Voz do Povo. A Dilson Rodrigues se ligou agora. Você que está ligado em casa, você que está no trabalho, você que está no Facebook, no mundo. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós a continuação desta tarde muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. A Rádio Católica no coração da gente.